Vamos falar sobre uma coisa que mexe com o nosso bolso todos os dias, mesmo que a gente não perceba direito como ela funciona. Sabe aquela sensação? Você planeja alguma coisa, sei lá, financiar um carro, sonhar com a casa própria, ou até algo mais simples, como precisar usar o cartão de crédito para fechar o mês, e aí, de repente, tudo fica mais caro, o custo do dinheiro dispara, a parcela fica mais pesada, o sonho parece que vai ficando mais longe. Pois é. E olha, isso não é coincidência, não. Então, antes de entrar nos termos técnicos na economia, vamos falar da vida real, do custo para realizar as coisas. Essa impressão de que a gente está correndo numa esteira, que trabalha mais, se esforça, mas parece que não sai do lugar, tem um porquê, e a raiz disso está ligada a uma coisa chamada o preço do dinheiro. E o mais importante, esse preço ele não sobe por acaso, ele é definido de propósito. Ok, então vamos entender isso. Existe uma explicação oficial, sabe, aquela de livro didático, para explicar por que os juros existem. A gente está falando da famosa taxa Selic. Oficialmente, ela é tipo o freio da economia brasileira. Imagina um carro. Se a economia está acelerando demais, o Banco Central vai lá e pisa no freio para diminuir a velocidade. E como é que esse freio funciona na prática? A lógica oficial é mais ou menos assim. Os preços começam a subir, é a tal da inflação, aí o Banco Central reage e sobe a Selic. Com isso, o crédito fica mais caro para todo mundo: financiamento, empréstimo, cartão, tudo. Com tudo mais caro, a tendência é que as pessoas e as empresas comprem menos. E com menos gente comprando, os preços, em tese, param de subir e se estabilizam. Essa é a teoria. E hoje, o número que eles usam para justificar essa pisada forte no freio é esse aí, 4,26%. Essa foi a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Então, a história que nos contam é que os juros precisam estar altos para controlar esse número. Mas aí fica a pergunta: tudo bem, precisa de um freio, mas precisa ser um freio tão forte assim? Pois é exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. Vamos dar uma olhada no tamanho do nosso freio e comparar com o freio de outros lugares do mundo. Olha só essa diferença. É brutal. Enquanto o Brasil pisa no freio com uma força de 15%, os Estados Unidos usam uma força de mais ou menos 3,75%. A Europa, 2,15%. Não é uma diferença pequena, é um abismo. A força do nosso freio é gigantesca. E a pergunta que não quer calar é: por quê? No fim, tudo se resume a isso: o preço do dinheiro. Simples assim. Aqui no Brasil, ele é caríssimo. Em outros lugares, muito mais barato. E, de novo, essa diferença ela não acontece por acaso. E quem pensa que isso é de agora, se engana. A nossa economia vive nessa montanha-russa de juros há muito tempo. Pensa só, lá em 1999, a Selic bateu 45%. Em 2020, despencou para 2%, um recorde de baixa. E agora? A projeção já aponta para 15% de novo. Como é que se planeja o futuro num cenário desses? Fica claro que tem mais coisa acontecendo por trás dos panos. E aqui a gente chega no ponto que quase ninguém explica. A taxa de juros do Brasil não serve só para controlar os preços do supermercado. Ela é uma peça-chave num jogo muito maior, um jogo financeiro global. Pensa assim, o Brasil tem uma dívida pública muito grande e precisa de dinheiro para fechar as contas, dólares. E como se consegue esses dólares? Atraindo investidores de fora. Mas para convencer o investidor gringo a colocar o dinheiro dele aqui, o Brasil precisa oferecer uma coisa que ele não acha fácil por aí: um prêmio muito alto, um rendimento excelente. Na prática, o nosso juros tem que ser tão alto que o investidor lá de fora olhe e pense: vale a pena tirar meu dinheiro dos Estados Unidos e levar para o Brasil. E é isso que nos traz para a pergunta mais importante de todas. Se os juros são altos para atrair esse dinheiro de fora, quem ganha com isso? E, principalmente, quem é que paga essa conta? É aqui que a gente vê as duas faces da mesma moeda. A mesmíssima taxa de juros cria duas realidades completamente diferentes. Para quem está lá fora, o investidor global, esses juros altos do Brasil são um prêmio. É a recompensa por ele trazer o dinheiro para cá. Agora, para quem está aqui dentro, para o cidadão brasileiro, essa mesma taxa é o ponto de partida que define o custo de tudo: do financiamento, do empréstimo, da parcela do cartão de crédito. O que é lucro para um é o custo de vida do outro. Então, a gente chega na grande virada. O dinheiro não some, ele só troca de mãos.
Juros altos, na prática, são um mecanismo gigantesco de transferência de riqueza. O dinheiro sai do bolso de quem precisa pegar emprestado, que é a maioria das pessoas, das famílias, das empresas, e vai direto para o bolso de quem já tem dinheiro sobrando para investir. Então, no fim das contas, a pergunta não deveria ser: o sistema funciona? A pergunta de verdade é: para quem ele funciona? Porque quando a gente paga os juros do cartão ou do financiamento, a justificativa que a gente ouve é sempre: é para pagar a dívida. Mas fica a reflexão: a dívida de quem exatamente a gente está ajudado a pagar?